Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos do Hipismo, eu sou o Luiz Fernando Monzon e você está no Tô na Pista, no canal Universo Equestre. A cada programa trazemos uma nova entrevista com convidados muito especiais que fazem parte desse universo apaixonante. E se você é uma dessas pessoas ou uma empresa e quer divulgar seu serviço ou produto, o seu espaço é aqui, onde você pode mostrar para o seu público o que você tem. Então, entre em contato com a nossa equipe através dos canais que estão aparecendo na tela. Mas se você for somente um admirador dos cavalos, ótimo! Eu vou te pedir para você nos seguir, indicar aos amigos e comentar aqui no canal ou no Instagram o que você está achando do nosso programa. É muito importante sabermos a sua opinião para melhorar cada vez mais. E hoje eu tenho ao meu lado a amazona Luciana Lócio. Luciana, todo mundo quer conhecer você, porque você só aparece, ganhou aqui, ganhou lá, acabou de como, mas como assim, lá, 5 estrelas, que isso? Vai para a Europa, de novo. Como é que é isso, Luciana? Mas antes da gente falar disso, onde começou essa paixão pelo cavalo? O primeiro cavalo que te deu essa paixão pelo montar, pelo competir, pelo conviver? Antes de mais nada, um prazer estar aqui com você, Monzon, uma pessoa tão querida e especial para todos nós, que somos amantes desse esporte. Você é uma referência para todos nós, saiba disso. Obrigado. E esse seu programa tem sido de uma importância muito grande para que nós possamos conhecer um pouco mais de todos que praticam esporte, que em diversas modalidades, cada um na sua missão, na sua função, de certa forma, compactuam dessa paixão e desse amor pelo esporte. Então, sem dúvida. Parabéns pela iniciativa e é um prazer estar aqui com você. E voltando à sua pergunta, o primeiro cavalo que eu me recordo chamava-se Tuareg. Foi meu primeiro cavalo, Tutu. Era um anglo-árabe pretinho, com uma manchinha branca na testa. Eu comecei a montar com 6 anos de idade. Onde? Na Hípica de Brasília. Ok. Antes disso, meu pai, minha família, enfim, tinha uma fazenda em Brasília. Aos finais de semana nós íamos para a fazenda e eu passava o final de semana em cima do cavalo. Inteiro. A minha babá, imagina, daquela época, que até hoje trabalha na minha família, cuida dos filhos do meu irmão, eu não descia do cavalo nem para comer. E elas davam comida em cima do cavalo. E dali surgindo, né, esse amor pelo cavalo, eu pedi para o meu pai me colocar na hípica, na escolinha da hípica. Para que você pudesse montar durante a semana, não só no fim de semana. E dali começou, então, o meu contato com o esporte, com o hipismo. E fui parar só quase aos 20 anos de idade. Montei dos 6 anos na hípica. Aos 20. Praticamente aos 20. Fiz na todas hora as que você teve que categorias de estudar, base. Sério? Aí fiz todas as categorias de base, né? Mini Mirim, Mirim, Júnior, naquela época chamava-se Young Riders, né? Sim, a categoria. até os 21. Mas eu paro e vou estudar. E vou dedicar um pouco da minha vida a uma outra paixão. Certo. E me dedico à vida profissional. Por 15 anos, fico fora do esporte por 15 anos. E resolvo voltar a montar no momento que alguns amigos daquela geração, daquele momento de vida, estavam voltando também, porque em Brasília, Brasília é um celeiro de cavaleiros, né? Sim, sem dúvida. E muitos amigos daquela época montaram e chegaram a parar de praticar o esporte também, para começar a se dedicar ao... Equilibraram, voltavam. Voltaram, e eu me recordo que naquela oportunidade, a cada final de semana que eles me convidavam, eu inventava uma desculpa, pensava eu, isso não cabe mais na minha vida, imagina montar cavalo durante a semana, porque eu montava, né, de terça a domingo. Até que um final de semana eu falei, meu Deus, que vergonha, esgotaram as minhas desculpas, eu não tenho mais coragem de inventar. Como negar?
Então eu fui montar e dali nunca mais eu parei. E logo em seguida eu fiquei me perguntando como eu pude ficar tanto tempo fora, Sim, tanto tempo sem montar. certo. E você, quando voltou, montava um cavalo só, era o tempo de ir montar e Final correr de para o trabalho. semana, assim, ir montar. Comecei montando um cavalo de um amigo, né, Sim, que me emprestou. E naquele mesmo ano, 2011, eu teve um campeonato brasileiro de amador em Brasília. E com essa égua de um grande amigo, Martins, eu fui disputar o campeonato brasileiro e ganhei, fui campeã brasileira. depois de 15 anos parado. 15 anos parado. Quanto tempo você montou até o brasileiro? Mais de um ano? Um pouco menos? Não, meses. 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 Disputei com o Ronaldinho Bittencourt, à época que que espetáculo, foi sim. presidente da CBH, Isso. presidente da Federação de Brasília, enfim, um dileto amigo também. Uhum. Então aquilo me encheu de O- várias paixões que estavam adormecidas, Sim. né, voltaram a florir. Uhum. E dali eu nunca mais parei. Desde então estou aqui, comecei com um cavalinho aqui, logo em seguida eu comprei um cavalo meu, chamado Flash, para saltar 1,20 m, com o Joquinho, Sim. né, que foi meu treinador pela vida inteira. Marcos Fernandes Alves. Marcos Fernandes Alves, famoso Joca. Comprei o Flash, fiquei saltando 1,20 m, depois uma outra égua chamada Nikita, Lembro que bem era também do ceguinha de um nome. olho, e eu ganhei, puxa vida, muitas competições com ela aqui na época do Rio de Janeiro. Fui campeã brasileira de amador, de Certo. master, de Amazonas, sempre saltando 1,20 m. Depois, quando a Nikita começou a já ficar mais velhinha, falei, Joca, precisamos encontrar um outro cavalo. Um projeto. E daí veio a Leide. Encontramos a Leide para substituir a Nikita. A leite foi comprada em leilão ou escolhida fora de um? Não, foi comprada em Brasília. Uhum. Nós estávamos saltando o indoor de Brasília. Sim, no final do ano. No final do ano, é o último concurso É. do ano. E ele falou, Luciana, tem uma égua que eu gostei, 6 anos, está terminando 1,20 m, o Lagarreta está montando, dá uma olhada nela. E eu vi a égua saltando, falei, bacana, legal, gostei, vamos montar. Uhum. E aí, após o concurso, a égua chega para eu montar, eu olhei e falei, meu Deus, tadinha, a égua estava magricela, ela é grande, né, mas estava magricela, imagina, depois do ano O ano inteiro competindo. Depois do concurso, ela chegou a ser campeã do Circuito Centro-Oeste de Cavalos Certo. Novos. Então, eu montei ela naquele dia e... Eu acho que dá certo. a primeira impressão nem foi tão boa. Sério mesmo? Porque ela é uma égua que não se mostra muito. Quando as pessoas que observam, você bota baixinho, ela passa o suficiente, ela faz o esforço necessário. Sim. Então, quando você dá os primeiros saltos, aquele cavalo não te enche, Impressiona, assim, não impressiona. de forma alguma. Não. Eu me lembro que eu até encostei na cerca e falei, Joca, então, mais ou Será? menos, né? Aí ele, não, vamos ver. Aí, à medida que a gente foi botando um pouco mais alto, de fato a égua se mostrou. Uhum. Aí eu fui à cerca e falei, Joca, acho que Dá. realmente você tem razão. Isso tem quanto tempo já? Que idade ela tem hoje? A Leide hoje está com 13 anos, eu comprei ela fazendo 6 para 7. Certo. Então tem Então, já 7 estamos anos essa 7 convivência. anos, sim, estamos juntas já há 7 anos. E aí uma vez você me falou assim, não, mas eu quando comprei eu ia fazer 1,30 m. 1,20 m. 1,20 m. Eu queria saltar 1,20 m porque para mim, é a minha atividade profissional. Categoria de amador. De amador, eu não Perfeito. posso me machucar, não posso E como é que essas me barreiras foram acidentar. caindo? À medida que você que a gente começa a saltar, Uhum. eu comecei realmente a ter essa vontade de saltar um pouco mais alto, e teve um evento específico que me marcou. Houve a criação daquele circuito do DODA. Sim, e- Toda Training Center, DTC. o DTC, antes era, me fugiu o nome agora, não era o DTC, era aquele circuito do ano inteiro, né? Das eu equipes entrei, das e tal. equipes. Mas Me fugiu o o nome. primeiro nome era de XTC, equipes, talvez? team, não sei o É. quê. Mas Sei que eu o entrei- DTC era a base, e aí veio aquela ideia de formar as equipes e fazer competir em vários CSNs pelo Brasil. Isso. E eu entrei no primeiro ano, formamos uma equipe só de mulheres. Certo. A Karina e o Rampiter à frente, Uhum. e fomos atrás de mulheres, e eu entrei nessa equipe. Certo.
Eram 3 categorias, 1,20 m, 1,30 m e 1,40 m. Uhum. Eu estava ainda com a Nikita. E a ideia era que eu saltasse 1,20 m com a Nikita, 1,30 m com a Leide e 1,40 m eram as outras meninas. Era a Sim. Karina, a Andréia e a de Minas. A de Minas, me fugiu o nome dela agora, meu Deus. Tua companheira de equipe, mas é que Amazona. já volta. Já volta. É o cansaço. E então, nós estávamos ali e eu sempre competindo no 1,20 m, eu ia bem com a Leide e com a Nikita. E eu comecei a observar, né, acompanhar esses concursos. E eu falava, puxa vida, eu acho que eu consigo saltar essa categoria também, essa de 1,40 m. Certo. Passei um ano inteiro acompanhando, né, esses concursos, acompanhando as minhas companheiras de equipe. Até que eu me recordo que teve uma das etapas, a Andréia Muniz, uma das colegas, a Cacá Chade, teve algum problema com o cavalo e a Andréia chegou e me pediu a Leide. Para saltar no mais alto. Para que a colega saltasse. Aí eu falei assim, não vou eu salto. Mas por alguma razão eu não podia, não sei se era porque a gente era inscrito em determinadas categorias. Isso. E aquilo começou a mexer comigo e me dando uma vontade e uma certa confiança de saltar mais alto. No ano seguinte, eu me lembro, teve uma prova 1,40 m em Brasília e eu saltei minha primeira prova 1,40 m e, puxa vida. Que você já tinha saltado quando Young Rider e tal, mas Isso. aquilo estava lá atrás Lá na memória atrás. muscular muito antiga. E o Joaquim sempre me incentivou enormemente. Então, nós fomos caminhando e crescendo gradativamente. Eu fiz quantos anos de 1,20 m com a Leide? Saltei 1,20 m. Primeiro ano que nós estávamos juntas, eu fui vice-campeã brasileira aqui, no Rio de Janeiro, no concurso de amador. E aí depois fiz mais um ano de 1,20 m, 1,30 m, fui campeã brasileira de amador com ela no 1,30 m. No ano seguinte fui bicampeã brasileira em Curitiba, um ano em São Paulo, depois em Curitiba. E daí começou essa vontade quando veio o XTC, Acho enfim. que dá, Fomos Vamos subindo, fomos subindo. Acho que dá um pouquinho mais, 1,40, 1,45. E aqui estamos. Não, calma. Aqui estamos, não. Você foi subindo. O céu é o limite para esse conjunto, é impossível. Fomos subindo. Me recordo quando eu saltei o primeiro clássico, imagina, na Paulista, no indoor. 1,40 m ainda, 45 no desempate. 45 no desempate, minha primeira prova de 1,45 m. Eu fiquei em segundo, o Vitor Alves Teixeira, ganhou. De Brasília, ganhou. E ela faz parecer simples, né? Ela sempre mostra, como você falou, ela não dá nenhum salto espetacular. Ela passa aquilo ali, mas também ela passa com muita tranquilidade. Ela é muito cuidadosa. Cuidadosa, mas também não resolve puramente na força. Ela tem a técnica, ela sabe exatamente se moldar o percurso, né? Eu acho que a Leide, analisando os cavalos, né, eu acho que ela é uma égua, isso, a palavra que a define bem é inteligência. Ela é uma égua inteligente, ela entrega, ela faz o esforço necessário para cumprir aquele desafio. E à medida que o desafio vai aumentando, ela vai se entregando mais, e vai se doando mais, e vai se doando mais. E foi assim que nós chegamos a saltar 1,60 m. Você acabou vencendo um ranking nacional. Isso, em 2021, no ano da pandemia. Isso, e campeã brasileira também no Campeonato Brasileiro? Por equipes, e fui vice individual. O Stefan ganhou naquele ano com a Primavera. Primeira vez que ele ganha com ela. Primeira vez que ele ganha com ela, e eu fiquei em segundo com a Leide com uma falta de diferença. Eu lembro que eu fiz uma falta no primeiro dia só e depois fizeram no concurso, e no último dia eu fiz 1 ponto por excesso. Acontece. Foi. Hoje o hipismo mudou muito com essa história do tempo concedido ser 1 ponto a cada segundo começado, né? Muito, porque de fato as dificuldades técnicas hoje são tão altura, largura. Hoje os cavalos têm tanto talento que os armadores começam são obrigados a espremer o tempo para conseguir separar um do outro. A desafiar os conjuntos de várias maneiras, e uma delas é apertando o tempo. Sem dúvida. Bom, a gente vai aproveitar agora para agradecer a um daqueles que está nos apoiando, nos ajudando. Aras Rosa Mística, cavalos Mystic Rose. Conheça um pouco do Aras.
Que bom ter você de volta. Nós vamos continuar aqui com a Luciana Loss e agora vamos para essa parte, últimos 3 anos, a superação da superação da superação, quando todo mundo achava, não, agora não dá mais. Essa dupla impressionante cada vez nos surpreende. Maravilha de aras, né? Esse Mystic Rose é realmente, além de grande parceiro e apoiador aqui do canal, produzindo cavalos fantásticos, como a própria Miss Blue, que acabou de saltar a Olimpíada. Extraordinária. Extraordinária, realmente. Luciana, e aí? Aí vamos para o Wellington. Pela primeira vez, a ideia era fazer que altura lá? A ideia era fazer... Eu saí daqui do Brasil, foi no ano que eu venci o ranking sênior top. Sim, já ia uns 55, 60 no Brasil, mas a armação ideia, brasileira. A ideia era saltar o que aparecesse, o que eu conseguisse vaga para saltar. Porque, Certo. na verdade, quando você chega lá fora, nós brasileiros temos muita dificuldade de conseguirmos vaga para saltar os concursos. Uhum. Porque como nós não temos pontos no Ranqueamento, ranking exato. da FEI, temos essa dificuldade tremenda. Uhum. Então lá tinha os grandes prêmios nacionais, que eram mais fáceis de conseguir vaga. Possibilidade de participar. Mas, então eu comecei saltando ali o 2 estrelas, o nacional, e eu ganhei um 2 estrelas já no primeiro ano, na primeira temporada. Fui convidada para saltar pela equipe do Brasil, a Copa das Nações, já num 4 estrelas. E naquele ano, né, primeiro ano, puxa, 4 estrelas, é algo que era muito distante da minha realidade. Sim. Né? Eu sempre competia, só aqui no Brasil, competi fora quando era mirim, fui saltar um sul-americano de mirim. Uhum. Quando júnior também fui saltar um europeu de júnior na Alemanha, mas, enfim, algo completamente diferente. Então, quando eles me convidam para integrar a equipe da Copa das Nações, puxa, 4 estrelas, eu falava, meu Deus, eu ficava olhando, né, os concursos, 4 estrelas, 5 estrelas, eu falei, gente, vamos lá, né? E, de certa forma, eu tentava enxergar aquilo como brasileiro nosso, no último dia, que é mais alto. Falei, puxa, vai dar certo, vamos encarar. E, de fato, a prova foi, puxa vida, eu cometi um erro no muro. E a Leide, ela é uma água muito franca, ela nunca parou comigo. Sim. Eu botei uma distância um pouco longa, ela saiu, então nós fizemos uma falta e logo depois o muro tinha um triplo. E eu não sabia ao certo se eu tinha passado se o júri ia considerar que eu havia passado o muro ou refugado. Então eu fiquei tentando escutar o sino eu não escutei, eu olhei para o cronômetro, não sabia se o tempo tinha parado ou não. Aí eu dei uma volta, porque o salto no muro... No muro você achou que tinha pulado fora da bandeira? Não, ela atravessou o muro praticamente. Passou. E eu falei, agora? Bateu ou não bateu não o passou? sino? Como Tem cronômetro ou não tem cronômetro? Aí eu olhando, não escutava nada, eu fiz uma volta, porque eram 7, 8 lances, um triplo. Aí eu fiz um círculo, não ouvi nada, aí eu resolvi continuar. E a égua fez assim um percurso espetacular, não tocou mais nada. Mais em nada. Mas o excesso de tempo, né, me deu... Pegou um bocado. Um bocado de pontos, por falta. Então, esse ano, nós quebramos essa barreira de saltar o primeiro 4 estrelas. Certo. E aí, depois, no segundo ano, fomos evoluindo, continuando. Já 22. Primeiro ano... Não, 22, 23 e 24, é verdade. Agora. Aí, voltamos em 23, continuamos ali. Eu saltei um 3, fui para a Copa das Nações novamente. E não tive um bom resultado. Ela... Por alguma razão, a Leide começou a não respeitar o rio. Eu fiz falta no rio. Começava nas duas passagens, foi. Pisou na faixa, enfim. Então, não tivemos uma boa Copa. Eu não consegui saltar mais alto, só 3 estrelas. Certo. E daí, nesse ano agora, na minha terceira temporada de Wellington, realmente... Daí já não era problema convite mais, já todo mundo te conhecia. Não, mas ainda assim, dificílimo. Difícil, muito difícil. Eu consegui já 4 estrelas, porque eu já tinha pontos. Ok. Aí eu consegui, o primeiro 4, a gente fazendo a programação, né? Nesse ponto, o Rodrigo, espetacular, porque ele conhece aquele programa de trás para frente, de frente para trás, sabe do lado, exatamente como que a gente E aí chega a gente ali. bolando toda a estratégia do que saltar, como, quando, quais os concursos, quais as semanas.
Então fomos caminhando ali, primeiro um nacional, um grande prêmio aqui, um grande prêmio acolá, uma prova mais alta, uma mais baixa. E eu consegui uma vaga para um 4 estrelas. Ok. Então era o meu primeiro 4 estrelas fora o que eu tinha saltado da Copa, mas um grande prêmio mesmo, né? Que eu tinha conseguido a vaga e tal. E eu entro e fico em segundo lugar. Epa. Então quando eu Que termino, que eu beleza. faço 0, já foi aquela emoção, aquela alegria enorme. Porque realmente a pista estava muito difícil, mas a Lady estava muito bem naquele dia, né? Nós estávamos ali numa sintonia incrível. Você sabe que a gente acompanha tudo isso, né? Pelas informações do Coronel Paulo Franco. Ah. Ele tem aquele canal dele espetacular, é um super É amigo. verdade. E é aí eu verdade. ia acompanhando aqui. Esses percursos todos que você Verdade. falou aí até agora, eu aquele. É verdade. Ele nos ajuda nesse acompanhamento de todos os brasileiros lá fora. Sem dúvida. E daí eu tive então essa vitória extraordinária, né? Um segundo lugar, mas com gosto de primeiro, porque Claro. é um concurso realmente incrível. E daí veio a Copa das Nações novamente, saltei um outro 4 estrelas. E logo depois eu lembro que eu me recordo, a gente está fazendo a estratégia do cronograma. Sim. Tinham 2 semanas com 4 estrelas e tinham 5. Aí eu falei, eu não vou conseguir vaga para os 5. Era logo na semana seguinte a Copa, Certo. que eu não tinha ido também, ela tinha pisado no Rio novamente. Uhum. Eu falei, puxa vida, e agora? Eu pedi a vaga para os 5, mas não vai sair, não vai dar. E estava lá em Wellington, né? Puxa vida, naquela o não você já expectativa, tinha. eu já tinha. Com Perguntou. os amigos, eu me recordo num domingo. Eis que toca o telefone do Rodrigo, eu chegando, domingo, 4 da tarde. Ok. Saiu a vaga. Você conseguiu lugar para saltar os 5 estrelas. Meu Deus, Que eu não era sabia. no sábado seguinte. No sábado seguinte. Isso. Eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Eu falei, E meu agora? Deus, e agora? Vou ter que encarar. Se você pede e te dão, você diz, não dá, e esquece, que você nunca não ia mais, conseguir nunca mais, mais. tem que aproveitar. E aí eu me recordo que, puxa, então vamos lá, vamos, né, focar agora nos 5 estrelas. E o cavalo entra na quarentena Sim. não, na FEI, Uhum. na terça-feira de manhã. E Faz na inspeção veterinária e tem aí que Isso, ficar já lá. entra ele no isolamento. Exato. E aí eu me recordo que a gente conversando, aí o Rodrigo falou assim, vai ter rio. Eu falei, como assim vai ter rio? Por quê? Nos 5, mas, poxa vida, nunca tem. Não, tem, vai ter. E eu, será mesmo? Puxa, mas ela pisou no rio na semana anterior, não é possível. E aí eu ligando para tentar me informar e tal. Falei, puxa vida. E aí fomos pro 5 estrelas e eu me recordo que eu liguei pro Guilherme Jorge até. Sim. Falei, vai ter rio mesmo? Vai ter, Como é que vai jura? ser? Era ele o desenhador? Não, mas ele ele sabia, conhecia, ele estava conhece por todo ali. mundo ali. E daí nós encaramos e fomos lá, saltar o nosso primeiro 5 estrelas. E eu me recordo que a prova a qualificativa, estava caindo uma chuva, mas uma chuva que a prova Uma daquelas que de vez em quando apronta lá. Não, aquele dia eu nunca tinha visto uma chuva daquela em Wellington. E a prova foi cancelada. Eles pararam, interromperam a prova para ver se a chuva melhorava, para esperar um pouco. Eu falei, meu Deus, meu primeiro 5 estrelas, eu vou encarar logo um percurso desse jeito. E aí acabou que o tempo melhorou, eu entrei, fui super bem, fiz uma falta, qualifiquei e fui para o meu primeiro 5 estrelas. E passou o rio. Não tinha rio nesse dia? Tinha, na qualificativa não, mas no Grande Prêmio à Noite tinha. E ela passou super bem. Perfeito. E daí zeramos o percurso e uma emoção assim também indescritível. É difícil encontrar palavras para descrever essa emoção e a sensação de dever cumprido. Puxa vida, são tantas expectativas, tantos planos, tantos sonhos, tantas coisas envolvidas que... Foi nessa que os cavaleiros lá falaram, eu acho que é essa daí que vai ganhar. Você escutando, é incrível. Uma narradora, ela é uma querida, eu acho que eu vou apostar nela. Que legal. E aí ela estava até meio sem voz, os narradores falando. Você não vai falar nada dela. Eu não estou nem respirando. Que legal. Torcendo pela Luciana. Enfim, foi Você incrível. era a única amazona do desempate, não? Éramos eu, o Carl Cook, o norte-americano, né, que foi um espetáculo agora com a Caracol, os resultados que ele teve na Europa, e o terceiro cavaleiro americano, meu Deus. Nesse desempate? Nail Nassar, no desempate. Tá. E tinha o irlandês também,
Um cavalo branco que estava na Olimpíada agora, Shane Sweetman, estava também. Éramos 4. Ok. E só eu de mulher. Como diria Elaine Zander, basta uma. Basta uma. E daí primeiro foi o Carl Cook, entrou, fez uma pista linda, um galope, né? Ele é rápido. Aí depois veio o segundo e ele baixou o tempo também, ele ficou em segundo, né? Ele baixa o tempo, e daí eu entro e baixo o tempo dele. E por fim veio o Shane Sweetman. E é engraçado, quando eu tô saindo da pista, ele tá entrando, até aparece eu olhando assim pra ele, tipo assim, por favor, você não vai tirar o meu tempo. Você não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso comigo. Delicadeza. Não é justo isso. Delicadeza sem precedentes. E aí ele faz uma falta. Certo. Uma Que pena, bacana ele faz essa uma vitória. falta e ganhamos o nosso primeiro 5 5 estrelas. estrelas. Incrível. Isso já em 24. Já esse ano. Certo. E aí, bom, já que chegamos até aqui, vamos dar uma voltinha na Europa. Puxa vida. Aí Como é que foi isso? resolvemos ir para a Europa. Porque aí nós tivemos bons resultados e tem essa... Eu havia ganhado aqui na época do Rio, aquela primeira observatória olímpica. Sim, lembro. Em novembro, certamente você que estava no júri. Provável. E aí começou, nós recebemos o convite da CBH para continuar esse processo de observação na Europa. E então resolvemos nos aventurar nesse sonho. Realmente, esse ano... Quantos vocês fizeram? Olha, nós classificamos para todos os grandes prêmios Ok. que entramos, saltamos. O primeiro foi em Eindhoven, na Holanda. Na primeira qualificativa, eu já fiquei em terceiro lugar e classifiquei para o grande prêmio. Boa. Depois fomos para Le Touquet, também, primeira qualificativa, já classifiquei e fui para o GP. Em seguida, La Baule. Eu fui como reserva da equipe brasileira, tradicionalíssimo, já uns 5 estrelas, os outros eram 3 estrelas. Já na primeira prova, fiquei em sexto lugar, fui a melhor brasileira, classificamos para o grande prêmio, já na largada. Depois, aí demos uma pausa, voltamos para o Brasil, aí saltei em Gastrin, também classificamos para o grande prêmio. Aí fomos para Chantilly, na França, 4 estrelas, classificamos para o grande prêmio e ganhei o grande prêmio, 4 estrelas. Só isso. Foi incrível, naquele lugar mágico. É realmente aquilo ali é incrível, né? Você saltar com aquele castelo atrás, fundo, é realmente incrível, é um sonho saltar ali. E depois fomos para a Inglaterra, saltar Rickstead, também classificamos para o grande prêmio. Saltei a Copa das Nações, já uns 5 estrelas. Certo. E no grande prêmio ficamos em quarto lugar. Fiz 0, foi para o desempate. Primeiro, segundo e terceiro foram 3 ingleses. Em casa. Um Whittaker, o Ben Mayer, um outro que é um amador, que me fugiu o nome agora. Ok. E eu fiquei em quarto, todos com o mesmo tempo. No mesmo segundo, na mesma casa de segundo, decidindo no centésimo. No centésimos, imagina. Por pouco, foi Que quase. bacana. Quase que eu não ganho o segundo 5 estrelas. Mas foi um concurso incrível também. Então, nessa temporada, veja, eu ganhei um 5 estrelas, ganhei um 4 estrelas, fui segundo lugar num 4 estrelas e um quarto lugar num outro 5 estrelas. Resultado incrível em 6 meses. Demais. E qual é o segredo dessa mágica que existe com a tua égua? Provavelmente nem ela, nem você sabem exatamente por quê. Mas qual é o segredo de, sendo amadora, tendo trabalho, tendo essa dificuldade, você focar ali na hora e competir com grandes nomes? Como é que você faz esse controle mental? Como é que você se posiciona ali entrando no paddock? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Sem dúvida. Se tivéssemos uma fórmula certa... Quem tem essa fórmula estaria milionário. Ou não contaria para ninguém, que eu acho que é o seu caso. Eu acho que é um misto de vários fatores, são várias, a conjunção de vários fatores, realmente. Eu pratico esse esporte desde que eu me entendo por gente, então eu acho que realmente essa base... Foi muito boa. Ela é muito importante. Ela é muito importante porque quando você aprende a andar de bicicleta e você para a coisa, é tudo mais fácil. Volta mais rápido, então de fato eu
cresci praticamente em cima de um cavalo, sempre montei muito. Nessa minha segunda fase, porque eu acho que tem a primeira fase, Claro. né, no hipismo, essa segunda fase, embora eu realmente não tenha não monto todos os dias, porque a minha atividade Não é uma profissional dedicação realmente... nem exclusiva, muito menos diária. Não, a minha vida profissional não permite, mas todos os finais de semana eu estou ali. Quando tem os concursos, é claro que a gente monta Treina também um durante a pouquinho semana, vai no clube, monta. E aí eu comecei a adquirir mais cavalos, então hoje você monta um número maior de cavalos também. Certo. E essa questão do conjunto é muito importante, você ter essa afinidade com o cavalo, porque eu monto na égua, eu sinto, hoje ela não está bem, hoje ela está bem, hoje ela está assim, ela está assada. Você tem alguém que a trabalha quando você não está? Tenho. E aí você pega a informação dele também, né? O que aconteceu, como é que tá, Como é que foi essa semana, como é que ela estava, né? Certo. Em Brasília agora, quem trabalha égua quando eu não estou é o Cabral. Sim. Né? Zé Cabral Neto. José Cabral Neto, um grande amigo. Antes dele, quando eu estava no Joca, era o Vanderlei, que trabalhava ela, que trabalhou a vida inteira, né? Sim. Porque eu estou na hípica de Brasília, eu saí do Joquinho tem 2 anos só, Certo. então a vida dela praticamente toda foi trabalhada pelo Vanderlei, que é um extraordinário cavaleiro. Agora na Europa, quem tem me ajudado é o Alexandre Gadelha. Sim, tá lá. Também. O Rodrigo também trabalha ela de vez legal. em quando. Me ajuda. E então essa mágica que nós temos, que nós alcançamos esses resultados, eu acho que graças à dedicação, quando eu estou ali em cima dela, quando eu acho que eu sou uma pessoa que durante a minha vida, tudo que eu me propus a fazer, eu me entreguei de corpo e alma. Certo. Mergulhei de cabeça. Tanto na atividade profissional, Sim. na advocacia, como no esporte. Então, acho que isso também é um diferencial, a forma de entrega de cada qual para aquilo que está fazendo. Então, é a forma que você se doa para o momento, para o presente, né? Sem dúvida. Então, quando você vamos para uma competição, estamos aqui num concurso, puxa vida, eu entro meio que numa estratosfera diferente. Como é que você se sente como a única pessoa que conseguiu mudar um regulamento no Brasil quando fez um pedido ao presidente no dia que você estava recebendo o troféu de campeã do ranking? Eu mudei em parte, ele ainda precisa... Luciana, chama Lei Luciana. Ele ainda precisa ser aprimorado. Mas, claro, o amador não tem que ter limitação de altura. Veja, eu agora estou vivendo um drama tremendo. Qual é? A lei de estar na Europa. Uhum. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro para saltar o Sabem. Eu não sei se eu posso saltar a prova de 1,30 m com o meu cavalo. Porque 1,20 m Você vai entrar eu não como posso. sênior. Que 1,20 m? Se não tiver chamada para sênior, você quer entrar no amador de 1,20 m tendo vindo de ganhar os 5 estrelas. Eu tenho um cavalo de 5 anos. Então ele vai no novos. Mas eu não posso nos novos, a prova de cavalos novos na Paulista, no indoor, é terça-feira. Terça-feira eu tenho processo, estou trabalhando em Brasília. Sim, isso é outro problema. Eu não sou profissional. Cada qual com os seus problemas. Então, eu sou amadora, eu não vivo do esporte. Eu sei que você é amadora, só que você é uma amadora tipo o André Johan Peter. Foi 4º numa Olimpíada. Já, tu vai ver. O Carl Cook, que agora teve resultados extraordinários, ele salta em Welta prova, saltou agora na França conosco Sim, mas esquece os Estados Unidos. Na prova, ele estava na Europa. Eu sei, mas esquece ele saltou Estados Unidos. amador também. As regras que foram feitas para proteger os pobrezinhos, os fraquinhos, você não pode chegar lá e estapear todo mundo, Luciana. Não, mas eu não vou estapear, imagina, jamais. Jamais, isso não existe. Pelo contrário, eu quando entro aquela numa entrega prova... de prêmios ao vivo, pela TV, quando você falou, ô, presidente... Queria fazer um apelo. Faz um pouquinho, deixa a gente abaixar e subir um pouquinho mais. Você ainda acha que tem que baixar mais ainda do que 25 centímetros? Eu acho que o amador é amador. O sênior não tem limitação, o profissional, por que o amador vai ter? O sênior, claro que tem. Como? Ele pode saltar de 1,20 m? Não disputa prêmio com amador nenhum. Não, mas você não disse que o sênior pode saltar como sênior no 1,20 m? Pode. E por que eu não posso saltar como amador? Não, peraí, 1,20 m tem que ter chamada para sênior. Provavelmente vai ser, o que hoje não era para se chamar o concurso ou em treinamento, mas hoje chama, tem um nome hoje que se dá na prova, exatamente para que eles
malvadões que treinam todo dia não ganhem de vocês, amadores. Só que você destruiu essa organização. Não, jamais, Você vai lá e jamais, estapeia eles jamais. todos também. Não, jamais. Eu acho que é um prazer. Quando eu comecei na minha primeira temporada de Wellington, eu me lembro, eu estava numa prova saltando 1,20 m, 1,30 m com outro cavalo, Uhum. e eu achava o máximo estar ali, Sim. a Laura Crouch, o McLean, Claro. o Ben Mayer. Eu falava, puxa, eu estou saltando com esses cavaleiros todos. Então, é Isso o mesmo. contrário. Eu acho que o raciocínio, a lógica é a seguinte: Do amador tem que ser, que bacana que eu estou junto deles. puxa, olha só, eu estou aqui, amanhã eu posso estar lá no 1,60 Explica m. isso para eles. Eles estão convencendo. Eu acho que eles vão evoluir no Querida, pensamento. muito bom acompanhar teu sucesso, acompanhar esse casamento de vocês. Você e Lili Luiz são realmente coisas inexplicáveis. É uma força da natureza, porque ela faz parecer fácil, você parece que sempre fez isso na vida, ou que somente faz isso na vida, o que a gente está cansado de saber que não é verdade. Estou chegando correndo do Eu aeroporto, estava sei no tribunal e vim direto para cá. Você foi a última aqui, a gente já está aqui tarde da noite nessa bela Sociedade Hípica Brasileira, a quem eu quero agradecer mais uma vez, na pessoa do nosso presidente Antônio Melo, que cede esse espaço aqui para a gente conseguir receber gente interessante, com histórias vitoriosas, e super bem-vinda ao concurso. Obrigada, Tomara que mozão. tenha muito sucesso aqui. Obrigada, E também obrigada. espero ainda te ver em vários outros concursos antes de você ir lá para a Europa estapear aqueles Eu também. profissionais E vários todos. outros amadores. Eu acho que o meu exemplo é muito inspirador para todos os amadores que praticam Sim. esse esporte de uma forma, com essa entrega. Sim, sim. Eu tenho vários amigos, você certamente conhece vários amadores que têm plenas condições de também alcançar voos inimagináveis. E o amador, eu acho que quando você olha para o lado e vê que os amadores também estão chegando, você, Uhum. puxa vida, você acredita que é possível. Sim, Não só no Brasil tem o meu exemplo e tantos outros amadores. claro. E quando você olha nos Estados Unidos, o próprio Carl Cook e outros tantos amadores, o mexicano, enfim, o inglês, que agora estava na prova comigo, que ficou em terceiro. Uhum. Tem inúmeros exemplos, inúmeros mesmo. Eu acho que a ideia é essa, a criação do Amador Super Top, uma super iniciativa Também. da CBH para justamente permitir que os Tem que amadores... deixar subir para que ele não ficasse com aquele medo. Pô, se eu pular a prova de cima, eu não vou conseguir descer. Pois não é. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que aprimorar o nosso sistema, essas regras da CBH, para estimular cada vez mais o amador, o amante do esporte, Sim, para que ele claro. possa saltar e se dedicar cada vez mais. Ao invés de gessá-lo numa situação em que ele não pode balançar realmente, e quando ele troca de cavalo fica complicado. Ah, tem que ter um ano que não pulou. Não é? Imagina. Essas Isso. regras todas vêm de um tempo em que havia aliás, que ainda há, um gigantismo de inscrições em São Paulo, e para que a coisa acontecesse e as provas não ficassem intermináveis, eu cheguei a saltar provas lá com 170, 180 conjuntos numa Uma série loucura. 1,30 m. Então, como é que divide? Bota amador, bota master, separa em 3 provas, pode ser o mesmo percurso. Uhum. Acaba que se pulava o mesmo percurso e o desenhador dava uma facilitadinha aqui ou ali, simplesmente para não tornar perigoso, né? Ou se o grupo fosse muito forte dos sêniores, ele alargava um pouquinho, ou subia Sim, meio ponto sim. nos obstáculos. Mas no final, todo mundo tinha condição de fazer aquilo tudo sem problema. E essas regras já diminuíram bastante, né? Mas estamos na geração do mimimi, né? Todo mundo tem que ganhar uma medalhinha. Então divide, proíbe, não deixa, porque a Érica Sportiello, que é uma figura, ela tem umas tiradas Adorável. ótimas, ela diz assim: eu ainda vou ganhar dinheiro, eu vou ter uma barraquinha vendendo escarapela e medalha. Quem quiser leva da cor que quiser, tira a foto e vai embora. E eu acho que essa competitividade e esse exemplo que você trouxe são muito legais. Tomara que as pessoas se inspirem nisso e ousem fazer voos maiores sem medo do regulamento de perder É isso. a sua condição. Querida, Obrigada. um prazerzaço. Desculpe estar te segurando até essa hora da noite, Isso. mas era muito importante contar a tua experiência para todos os amigos do canal. Um prazer enorme. Hoje estar nós aqui. tivemos o privilégio de conversar e saber um pouquinho mais da história dessa convidada fantástica, Luciana Lócio.
Nós do canal agradecemos sua audiência, lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos um novo convidado. Então, se você gostou, não deixe de comentar, convidar os amigos e, principalmente, se inscrever no canal. Universo Equestre, eu conto com esse apoio para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e levar até você um conteúdo cada vez melhor. Lembrando que todas as nossas entrevistas ficam gravadas. Então, se você está chegando agora, vá lá no canal, que tem muita gente bacana para você conhecer, assistir, e eu agradeço a você que esteve conosco até agora. Tô na pista, canal Universo Equestre. Forte abraço, até quinta que vem.